Olá a todos, sou Fernanda Chaves, Head da área médico-científica da Pierre Fabre no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pierre Talks. Hoje estou com uma convidada muito importante, dermatologista, membro da SBD, membro da Academia Americana de Dermatologia e do CILAD, mestrado em imunologia e professora da Policlínica Geral aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença, doutora Manuela Boleira. É um prazer imenso estar aqui, Fernanda. E, assim, eu acho tão importante a gente falar sobre dermatologia, sobre difundir a informação correta, né, nos meios das mídias sociais. Então, muito obrigada pela essa oportunidade. Estou feliz. Que bom, a gente que agradece. E hoje, para falar de um tema tão importante, né, doutora Manu? Sim. Hoje vamos falar sobre prevenção do câncer de pele. E a gente sabe que toda essa questão, né, relacionada ao câncer de pele é uma questão de saúde pública. Isso. Né? Então, doutora Manuela, fala um pouquinho pra gente da frequência do câncer de pele aqui no Brasil. Você falou um ponto muito importante sobre um problema de saúde pública, né? Então, se você pegar o número global de cânceres, esse dado do INCA é muito impactante, 30% de todos os cânceres diagnosticados e notificados no Brasil são cânceres de pele. Puxa. 30% é uma fatia muito grande, né? Eles têm também um dado interessante de projeção de casos, né? Eles divulgaram isso em 2022, uma projeção de 2 milhões de casos até esse ano. E o que eles viram foi 700 mil casos por ano de câncer de pele notificados, porque a gente sabe também que tem uma subnotificação, nem todo câncer é lá registrado, né? Mas você vê o impacto que tem em saúde pública, né? O custo que isso traz e o impacto que tem na população. Então, realmente é uma preocupação, eu digo. Muito grande, né? Sim. E aí, doutora, você falou muito sobre as notificações. Como que acontece essa notificação? Por exemplo, tem que ser via sistema público? Sim, tem que ser via sistema público. Então, o que acontece, geralmente, a gente está falando de grandes centros, muitas vezes centros terceirizados, saúde pública, né? Então, nem sempre a gente consegue esses números privados, né? Então, você imagina o que tem de casos não notificados, né? Então, é muito importante a gente saber que isso é um número subestimado, né? Sim. Então, tem muito mais casos aí, com certeza. Que coisa, né? Impacto. E interessante isso, porque, assim, apesar disso tudo, ele ainda é um tipo de câncer que você conseguiria prevenir de uma maneira, digamos assim, relativamente simples, né? O câncer de pele, o principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição solar intensa, né? Certo. A gente tem o efeito do ultravioleta danificando as células da pele, causando essa proliferação exacerbada dessas células, que é aquele conceito básico de câncer, né? O câncer é aquela lesão, aquela doença em que a célula está se proliferando, ela não tem aquele recurso que o nosso corpo tem, que é tão interessante de frear ali aquela multiplicação celular. O câncer não tem isso, então é uma proliferação celular contínua. E o DNA, ele vai alterar, a ultravioleta vai alterar o DNA celular e vai fazer com que isso se desencadeie. Então, existe uma mutação ali causada pela ultravioleta, né? Certo. Além disso, produção de radicais livres, que também vai interferir ali, ela aumenta essa produção de radicais livres, que até interfere um pouco também no envelhecimento precoce causado pela exposição solar, né? Então, tá tudo muito ligado. E se você imaginar, então, que esse seria um grande fator de risco, e existem formas da gente proteger a exposição solar, a exposição à ultravioleta, olha o que a gente teria, né? Pois é. Então, é uma forma muito impactante de mudar esse número, né? Sim. Então, realmente, é um câncer que é um problema de saúde pública, mas que tem uma solução. Mas eu acredito que a gente tem caminhado, né, para um movimento social para a prevenção realmente do câncer de pele melhorar cada vez mais. Cada vez mais. Sim. E aí, quando a gente fala, então, sobre esses métodos, né, vamos dizer assim, de prevenção, a gente está falando de fotoprotetores, mas também de todo tipo de proteção física, né? Sim. Também. A primeira coisa que vem na cabeça, com certeza, é o filtro solar. Sim. Né? Tem muitos dados interessantes sobre a aplicação do filtro solar. Talvez a gente ache muito natural, né? Todo dia eu acordei hoje, escovei o dente e passei filtro solar, né? E meus filhos vão fazer uma atividade ao ar livre, eu passo filtro solar. Então, assim, isso na minha rotina é uma coisa bem natural. Mas isso não é o normal, né? Você
pergunta, muitas pessoas falam que passam, nem sempre passam nenhuma vez por mês. Mesmo, você imagina um país tropical, quantas exposições solares no mês aquele paciente tem, né? Então, tem né? dados, assim, muito expressivos de pacientes que nunca passam filtro solar naquele mês todo, só quando vão à praia. Então, o filtro solar é a primeira coisa que a gente pensa. Mas tem a proteção física, né? Que hoje em dia, eu acho engraçado todo mundo falar, blusa UV. A blusa é anti-UV, né? Exato. Acho só engraçado. Mas são as blusas UVs, né? Com proteção, né? Sim. Então, um tecido normal, Fernanda, ele protege cerca de 15%, como se fosse um FPS 15, um tecido tradicional. Ou seja, a gente está falando aqui de uma proteção baixa. Isso. Okay. Então, se você pegar uma camisa, for na praia, um tecido de algodão ali simples, normal ali, ele está oferecendo como se fosse um FPS 15. Certo. Esses tecidos de anti-UV, eles têm um tratamento na fibra, né? Que vai permitir com que a gente funcione mais ou menos ali o equivalente a um filtro 50. Geralmente é esse. Algumas dúvidas, o paciente às vezes pergunta, se lavar vai sair? Não vai sair. Então, assim, você pode usar tranquilamente essa proteção com a camisa por um tempo prolongado, isso não vai impactar, né? Então, tem isso, tem cuidado também com, eu fico na sombra. O que acontece? O raio do sol, ele bate nas superfícies e volta pra gente. Então, por isso que dia nublado também queima, né? Sim, dia nublado. Eu sempre falo, você tá vendo claro, você consegue ver as coisas, é porque a gente tem raios passando entre as nuvens. Porque senão seria noite, seria escuro, né? Não teria nada, teria tudo escuro. Então, se a gente consegue ver o ambiente, é porque tem luz visível, tem ultravioleta passando ali entre as nuvens. Numa intensidade menor, mas existe. E também na sombra. Então, vou pra praia, não passo filtro solar, mas fico na sombra, você também vai se queimar, não vai ter jeito. Certo. E a gente está falando de Brasil, né? Um país tropical e tudo mais. A gente sabe que verão é o maior, né, momento ali de índice de UV e tudo mais, mas falando de Brasil, tem que usar protetor solar o ano todo, né? A prevenção não para, né? Essa semana eu estudei com meu filho as zonas climáticas da Terra, gente. Olha só. Filho pequeno ajuda muito, tá? E aí a gente estava vendo lá os trópicos, então a gente mora entre trópicos, né? Então a gente mora na zona tropical. E aí, mesmo que a gente tenha mudanças de estação, geralmente a gente não vai ter a mudança tão intensa da carga, né? Daquela quantidade de ultravioleta ao longo do ano. Então, é uma ilusão a gente achar que no inverno é só você ir na praia aqui no Rio de Janeiro, né? A gente vai ali à praia e tá todo mundo na praia em pleno julho, né? Então, a gente tem uma diminuição por inclinação do sol nas estações do inverno e tal, mas não vai diminuir. É só você pegar, todo mundo que tem celular, né? Hoje todo mundo tem celular, você vai ali na previsão do tempo, tem o índice UV. Então, isso é uma dica muito boa para você observar se aquele dia, qual nível de proteção você vai ter, né? Então, o índice UV ali médio já vai exigir um filtro solar, não vai ter jeito. E aí, no inverno, no mínimo, vai estar naquele índice ali 5, 6, tá? E aí, chegando até, às vezes no verão a gente pega índice 10, 11, né? E aí, você... Que já fica naquela escala alta, né? Teoricamente, você não pode nem estar exposto. Então, assim, é uma dica boa também. Se você tem dúvida, tá muito intenso, tá pouco intenso, você pode olhar lá uma coisa... E aí você vê o nível de proteção que você vai ter, né? Sabe que uma vez eu li uma informação, um dado, de que o nosso inverno, nosso índice UV no inverno aqui no Brasil se assemelha quase que ao índice de UV de verão em muitos outros países, por exemplo, na Europa. Isso. Né? Então, para a gente ver assim, como realmente o Brasil tem essas zonas UV. Isso, essas zonas temperadas, a inclinação do sol não chega a ser tão intensa quanto é nas zonas tropicais. Então, pacientes que estão nessas zonas temperadas, né, no norte, no extremo sul, elas vão ter uma intensidade menor mesmo. Exato. E, bom, estamos falando sobre isso tudo, né? Porque o tema de hoje é prevenção ao câncer de pele. E, como muito bem falado pela doutora Manuela,
um dos principais causadores do câncer de pele é a exposição à radiação, né? Sim. Ultravioleta. Então, doutora Manuela, conta pra gente. Existem, na verdade, alguns grupos de cânceres de pele, né? Explica pra gente, por favor, o que são e as diferenças. Nós temos, claro, uma fatia muito grande de tipos variados, até tipos raros, mas quando a gente fala desses números grandes e tal, a gente está falando basicamente de três tipos de câncer de pele que se dividem em 2 grupos, seriam os carcinomas e o melanoma. Certo. Os carcinomas, eles são muito mais prevalentes, a gente tem quase tudo ali, em torno de 25%, às vezes até 29%. Desses 30%, vamos dizer assim, 1% só seria melanoma. Então, o resto todo ali seria carcinoma. Então, ele tem uma fatia muito grande. É um câncer muito mais prevalente, tá? Os carcinomas, eles levam esse nome porque a gente tem uma proliferação celular relacionada ao epitélio, né? Que é... Certo. Temos a camada córnea, o epitélio, o derme. Então, aquele espaço ali do meio, que é maior e tem essas células que são os queratinócitos. Então, a gente tem uma proliferação dessas células, tá? E aí, eles são cânceres mais prevalentes, mas eles têm uma mortalidade menor do que o melanoma, que é menos prevalente, mas, infelizmente, um pouco mais letal, mais agressivo, tá? E os carcinomas, e aí que tá a questão, esses têm uma relação muito mais intensa com as mutações causadas pela ultravioleta, mais ainda do que o melanoma. O melanoma tem também, porque existem esses gatilhos ambientais importantes, mas a gente tem uma questão genética importante para o melanoma, né, de hereditariedade, de genes e mutações, mas para os carcinomas é muito importante. Então, imagine, desses 30%, uma maior fatia são os carcinomas. Eles mais relacionados com a ultravioleta. E a gente pode conseguir controlar essa exposição. Imagina o impacto em termos de saúde pública mesmo, gastos, né, dos estados, dos países em relação ao câncer de pele. Como que a gente conseguiria impactar positivamente? Né? Melhoria de qualidade de vida, né? Tudo. Sim. Esses cânceres, eles não têm uma mortalidade muito alta, mas eles... a gente tem uma perda de qualidade de vida. Eu tenho pacientes que têm 10, 20 lesões. Imagina quantas cirurgias esse paciente tem, quantas cicatrizes esse paciente tem. Imagina num lugar nobre, como a face, nariz. Então, você tem uma deformidade visual. A gente tem que falar que isso é uma coisa importante. Claro. E deformidades funcionais, né? Gente que perde o nariz, pálpebra. Então, a gente tem que... Claro, não vai ter um nível de mortalidade, claro, ninguém vai comparar, mas pensando na forma da qualidade de vida que a gente está comentando, é um impacto muito grande, né? Então, então, são esses 2 grupos, né? Sendo o melanoma e o mais grave, né? Mais grave perigoso. Deles. E agora uma pergunta, até uma curiosidade. Como, ou se é possível, né? Você em casa identificar, por exemplo, vi uma mancha, vi alguma pinta, como que, né, o paciente, enfim, ele consegue identificar que ele pode ter um problema e buscar um suporte do dermatologista? Vamos falar desses 2 grupos, né? Eu vou falar do mais fácil, que seria os carcinomas, né? Os carcinomas, a maioria não pigmentado, ou seja, não é escuro, não é castanho. Geralmente é uma lesão cor da pele, vermelha, pode ser plana, pode ser alta. E aí vai ser aquele... O clássico ali é o paciente falar assim, doutor, eu tô com uma ferida que não cicatriza. Certo. Eu acho que eu me machuquei com a gilete, um mosquito me mordeu, essa espinha não cura. E você já vai escutando aquela história, você já vai pensando, já sei o que me espera. Pode ser um carcinoma. Então, ele vem muito com essa história do machucado que não cicatriza. Então, se você tem um machucado, você já passou o que você tinha em casa, aquele negócio tá ali, ou então tá crescendo, acorda e vê um sanguinho ali no tecido do lençol, enxugou, sangrou muito fácil. Isso aqui tá sempre... Esse sinal tá sempre sangrando. Então, esses são razões, talvez, para você procurar um atendimento com um dermatologista. Ok. No
espectro ali do melanoma, o melanoma, então, eu acabei não comentando antes, ele não vai ser uma proliferação dessas células epiteliais, vai ser do melanócito, aquele que produz a melanina. E aí que entra aquelas lesões ou manchas, né, mais escurecidas. Exato. Então, ao contrário dos carcinomas que podem ser pigmentados, o melanoma geralmente é pigmentado. Perfeito. Existe melanoma não pigmentado? Infelizmente existe, ele é mais difícil de diagnosticar. Mas vai entrar nesse mérito de um sinal que está crescendo, uma espinha que está crescendo, então também acaba que vai por esse lado desse screening de você ver uma ferida que não cicatriza. Já as lesões pigmentadas, a gente tem um ABCD, que é uma regra em que a gente vai usar essas letrinhas para lembrar de características dessas lesões. O ABCD, ele veio na década de 80, mais ou menos, ali, que teve um processo, desde a década de 70, teve um processo de uma revolução dentro da patologia relacionada ao melanoma, porque até então eles achavam que melanoma eram lesões tumorais, eram lesões enormes, porque era onde eles diagnosticavam. Então, depois disso veio esse conceito do melanoma ser plano, in situ, e você tentar diagnosticar lesões que não eram tumores, né, que não eram nódulos. E aí, eles começaram a perceber que a gente conseguiria, então, diagnosticar lesões planas. E aí tem aquele ABCDE, que, assim, parece bobo, mas é muito eficaz. Então, a gente tem a letra A, que vem de assimetria. Então, se você tem uma lesão que tem uma pontinha, que a distribuição da cor dessa lesão é irregular, então, você pensa, se eu dividir no meio essa lesão, um lado é parecido com o outro. Certo. Então, pensar nesse aspecto. O B vem da borda irregular. Então, geralmente, os sinais benignos, eles têm a tendência de serem mais tênues, a borda mais dissipando na pele, mais arredondada, mais regular. Já as lesões malignas, atípicas, elas vão ter uma interrupção abrupta da cor na borda, vai ter um formato estranho, vai ser mais irregular, como você falou. Aí vem a cor. As lesões benignas tendem a poucas cores. Então, poucas cores. Então, uma lesão toda castanha clara, não é impossível ser um câncer de pele, mas começa a ser mais difícil de ser. Então, múltiplas cores, mais de 3 cores, eu estou vendo aqui, tá preto, castanho e branco, tá estranho. Tá ficando branco, a cor da lesão tá mudando, também pode ser um chamariz para você acender um alerta. Nossa, mas agora eu fiquei curiosa. É uma lesão que ela pode ter mais de uma cor... Visual, você consegue ver. Ver, sim. Tá, e aí pode ser que com o tempo ela mude? Isso, a progressão do melanoma, porque o que acontece, né? O melanoma, diferente dos carcinomas, como a gente conversou, ele tem uma tendência a invadir a pele. Certo. E aí tem uma coisa muito interessante que eu acho, a física é incrível, né? Tá em tudo. E aí existe essa questão, porque o pigmento da melanina, ele é preto ou castanho, né? Quando ele vai aprofundando na pele, ele vai se tornando mais azulado. Então, a tendência do melanoma é aprofundar na pele. Quando ele vai aprofundando, ele vai ganhando uma tonalidade diferente. E o branco, que às vezes pode surgir, é uma tentativa do nosso próprio corpo de tentar resolver o negócio sozinho, mas ele não consegue. Então, ele tenta regredir a lesão, ele tenta mandar um monte de célula inflamatória, combater aquela lesão. E aí forma uma área meio parecendo uma cicatriz, uma coisa meio branca. Então, isso é uma evolução que às vezes alguns melanomas mostram. Interessante, é por isso que você vê essas cores ali meio que coabitando, né? A lesão. E as lesões benignas, elas tendem a ser mais escuras no centro, na borda ser um pouquinho mais clara. Não é impossível ter várias cores, mas elas têm uma distribuição mais organizada dessas cores na lesão, tá? E aí vem o D, que é o diâmetro, tá? E aí, como eu falei, lá em década de 80, tinha essa questão dos 6 milímetros, né? Hoje em dia, na verdade, a gente diagnostica lesões de 0,2, assim, com dermatoscopia, que é o exame olhando, né, com a lente. Mas... para o leigo, para o paciente, uma lesão ali maior de 6 milímetros é uma lesão que precisa ser revista por um dermatologista. Não necessariamente quer dizer que a lesão grande é sempre câncer de pele, mas ela começa, é uma lesão que está crescendo, né? Lembra que a gente falou? Que aí vem o E. O E é de evolução. Ok.
que é a lesão que está mudando de alguma forma. Ou é a cor que está mudando, ou um sintoma, ou um crescimento periférico, né? Tamanho, né? Isso, está aumentando. Então, são essas 5 características que ajudam demais o paciente mesmo a se policiar, Sim. né? A identificar. Isso. Muito bem. E também eu acho que a consulta regular no dermatologista também ajuda muito nesse quesito, né? Isso. Recentemente eu tive uma paciente que... Acontece, né? Às vezes é o perfil mesmo. Ela falou, doutora, não adianta, eu vou pegar sol. Eu amo a praia. Carioca é assim, né, gente? Tem muito carioca. Então, você vê aquela pessoa... Chega aí, tem gente que vai até de biquíni, gente. Até de biquíni para ser examinado para câncer de pele. Verdade? Vai cara de pau total. Gente, eu tava ali no Leblon, na praia, eu vim aqui me consultar. Você pode ver, mas é assim. Então, tem muito paciente que vai falar, eu velejo, eu jogo... algum esporte, eu faço beach tênis, gente. Beach tênis. Ai, meu pai. E entrou numa moda, né? Nossa, e aceita do beach tênis, é impossível. Então, beach tênis, todas essas coisas. E eu acho o seguinte, se eu virar pro paciente e falar assim, Fernanda, não pode mais jogar beach tênis, tá? Você tá proibida. 2 coisas vão acontecer. Ou ele vai mentir pra mim, vai voltar e falar, parei o beach tênis, doutora, ir lá a marquinha. Ou ele vai falar pra mim, ou ele vai mudar de médico. Certo. Até alguém que fale pra ele. Então, eu prefiro dar para ele a responsabilidade. Claro. Olha só, esse é o seu estilo de vida e esse estilo de vida traz um risco para você. É um risco certeiro? Vai ter câncer de pele? Não, mas você aumenta a chance. Sim. Se você não fizesse, você não ia ter uma chance tão alta. Sim. E aí, qual é a sua responsabilidade? Filtro solar e se proteger, que é uma coisa que o paciente vai ter que decidir todo dia, tomar essa decisão. Sim. Quero me proteger. Talvez escolher uma hora do dia melhor, né? Que acho que a gente pode falar depois sobre isso, né? Quando que a gente... existe a exposição saudável, né? Pode ser uma questão. Claro. E o acesso ao dermatologista. Porque, voltando novamente a essa história da década de 80... Nesse período, ainda se tinha muito esse diagnóstico, como eu falei, tumoral. Então, as lesões eram sintomáticas, muitas vezes. Esse sinal tá doendo, esse sinal sangrou, Coça, pode coçar. E, às vezes, quando a lesão já está nesse nível de sintoma, ela já está mais invasiva. Perfeito. Então, o que isso quer dizer? Que por muito tempo, o câncer de pele pode ser silencioso. Então, pode ser uma lesão, às vezes, muito acontece também. Ah, doutora, eu vim por causa dessa lesão, e é uma ceratose, que é uma lesão benigna. E aí você vai examinar e tem um carcinoma, que o paciente não fazia ideia, uma lesão pequenininha, que é suspeita, que pode ser um melanoma. Então, é silencioso. Então, infelizmente, é uma lesão silenciosa por muito tempo. Então, é difícil, mesmo com autoexame, que é você se olhar no espelho, pedir para alguém olhar suas costas, seu parceiro, sua parceira, dá uma olhada nas minhas costas, tem uma pinta estranha, está notando alguma coisa. Então, nem sempre a gente vai ser suficiente, né? Então, eu falo, você tem um estilo de vida arriscado para câncer de pele? Coloca no seu check-up médico uma visita anual. Pelo menos no dermatologista. Fora tudo que você tem que fazer como responsabilidade sua, né? Sim. Muito bem. E aí, doutora, a gente está falando muito sobre fatores de risco, né? Falamos muito aqui sobre exposição solar, porque realmente é o top one, né? Vamos dizer assim. Mas existem outros fatores de risco, né? Vamos falar um pouquinho, por exemplo, de algo também que era muito popular. Hoje em dia, graças a Deus, acho que está diminuindo. Mas as famosas câmaras de bronzeamento artificial. Você sabe que se uma pessoa, um estudo americano absurdo, assim, eu acho muito impactante para mim, pessoas que se expõem repetidamente antes dos 30 anos com câmara de bronzeamento aumentam o seu risco em 75%. 75%? 75%. É uma coisa absurda. Imagina você ter esse risco aumentado, né? Para alguma coisa que pode te afetar tanto. Então, e vamos falar uma coisa, para uma questão que é puramente estética. Puramente estética. Você não entra numa câmara de bronzeamento com nenhum objetivo que não seja bronzear. Então, assim, é uma coisa absurda, eu acho, assim. As câmeras de bronzeamento artificial, elas são proibidas no Brasil desde 2009. Ótimo. Foi até uma campanha relacionada à SBD, teve todo um movimento. E, desde então, proibidas. Mas, se você botar no Google, bronzeamento,
câmera de bronzeamento, você ainda encontra locais. Eu já fiz esse exercício, é uma coisa assim, você encontra, tá? Certo. Em 2025, saiu uma nova lei para a proibição da importação das luzes, das lâmpadas que são usadas. Para a gente tentar combater a confecção mesmo das câmeras e da importação desses instrumentos que são usados para isso, né? Então, assim... aqui eu até acho que, como a gente tem um país muito ensolarado, a gente tem muito o bronzeamento natural, né? Até com o uso de produtos para estimular. Autobronzeadores, exatamente. Né? Não, até para estimular o bronzeamento. Não, as câmeras naturais, que é botar a pessoa exposta ao sol usando algum produto para se expor. Já achei que a gente estava falando de produtos, porque tem também, né? Os autobronzeadores. Mas esse é do bem. Esse é do bem. Esse tudo bem. Mas em outras culturas que tem menos sol, aí que você tem, então, um acesso maior. Então, é bem normal, faz parte, tipo, ir no salão, fazer a unha e pega ali uma câmerazinha de bronzeamento. Então, aqui a gente ainda tem o bronzeamento natural mais, né? Mas e uma legislação próxima também, né? Sim, com certeza, ajuda bastante. Que bom. Outro fator de risco, pessoas de pele clara, olhos claros também, né? Olhos azuis. Enfim, a gente sabe que no Brasil, fototipos mais claros, né? São mais raros de se encontrar. Mas ainda assim, a gente encontra. Porque é um país multicultural, né? E você vê, por exemplo, os maiores números em câncer de pele são na região sul. Que a gente teve uma imigração mais europeia. Então, a gente tem pacientes de pele mais clara. Muitas vezes nesses estados mais ao sul do Brasil, né? E o que acontece, né? A melanina é o nosso filtro solar natural. Então, quem tem mais melanina se protege mais da pele. Se protege mais do sol, na verdade. Tem uma pele mais protegida. A melanina, ela faz uma absorção da ultravioleta e ela vai impedir que essa ultravioleta, então, chegue mais profundo na pele, onde estão, por exemplo, os melanócitos e as células basais que vão causar ali, por exemplo, carcinoma base celular. Então, ela tem essa proteção natural. Protege o DNA da célula dessas mutações, ajuda nos radicais livres também, ainda tem esse efeito. Então, quem é naturalmente mais pigmentado tem esse grande benefício, que é ser mais protegido do sol. Então, você imagina que pacientes com a pele mais clara, fototipos mais baixos, quando a gente fala de fototipos, é porque existe uma escala, né, que foi desenvolvida há muito tempo, em que a gente coloca ali a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, e eu acho que aqui no Brasil, como a gente tem uma população muito miscigenada, a gente não tem tão claro esses fototipos. Então, no consultório, eu uso muito uma pergunta, como você reage ao sol? Você só queima? Você só bronzeia? Você queima e bronzeia em qual intensidade? Como é que é essa separação aí da sua reação ao sol? E aí, às vezes, eu uso até mais isso do que necessariamente a classificação de fototipos, isso, né? A cor da pele, a cor do olho. Mas é muito importante, realmente, pessoas que têm a pele mais clara, olhos mais claros. Tem uma tendência maior, né? Então, o olho também mais claro vai estar mais propício. Então, pacientes nesse fenótipo, vamos dizer, eles são mais suscetíveis. Perfeito. Mas o câncer de pele acontece em qualquer fototipo. Sabe que eu ia falar isso agora? Eu estava só aguardando você terminar a sua fala, doutora, porque, assim, mesmo pessoas de fototipos mais escuros, né, que têm esse benefício, vamos dizer assim, de uma proteção maior pela melanina, ainda assim precisam se proteger e ainda assim precisam usar o filtro solar. Sim. Às vezes você ganha um pouco esses pacientes com filtro solar, porque melhora muito a hiperpigmentação. Então, pacientes que têm manchas mais estéticas, né? Mas é importante a gente saber que existe, sim, o risco. Então, se é um paciente, mesmo com fototipo alto, que vai à praia todo dia, todo fim de semana, está se expondo, trabalha no sol, essa pessoa pode ter. E, além disso, existem os casos dos melanomas em áreas não tão tradicionais, que a gente acaba vendo um pouco mais nessa população, que são o melanoma acral, um gueal, que são lesões que podem surgir mais nessa população. Sim. Muito bem. E idade? Existe alguma idade que é fator de risco, assim, mais... Para os carcinomas, a gente tem geralmente, se a pessoa não tem uma síndrome rara ou é exposto a algum outro agente carcinogênico, mutagênico, a gente vai ter a necessidade do acúmulo dessa exposição solar ao longo da vida.
Mas não se engane, se você teve uma infância em que você ia com a sua família, ou se você se expunha muito ao sol, então a importância da gente proteger nossos filhos, nossas crianças, tá? Porque até os 20 anos você tem um dos maiores acúmulos dessa radiação ultravioleta na sua vida, que você vai acabar fazendo muito mais coisa ao ar livre, vai ficar mais exposto. Sim. Eu acabo vendo pacientes de 20, 30 anos com carcinoma, então não é impossível, tá? Infelizmente. Múltiplas lesões algumas vezes, tá? Então, pode acontecer. Mas, geralmente, como depende desse acúmulo, e esse acúmulo, essa mutação, ela leva um tempo para mostrar pra gente o que isso causou na pele, a gente tem ali, a partir dos 50 anos, começando a aumentar mais essa presença dos casos, né? O melanoma tem algumas características, às vezes, tem alguns melanomas que têm fatores genéticos importantes, então, às vezes, você vai ver em pacientes mais jovens, o melanoma, ele começa a aumentar ali a sua prevalência a partir da puberdade, né? Pós 12 anos, então, criança é muito raro. A gente tem câncer de pele, sim, mas é bem mais raro do que na população adulta. E aí, exponencialmente, né? Isso vai aumentando ao longo dos anos. E aí você tem, por exemplo, melanomas mais comuns no idoso, que são melanomas mais relacionados ao acúmulo do sol, melanomas mais relacionados a pacientes mais jovens. Geralmente, esses pacientes mais jovens têm múltiplos sinais, até benignos. Então, a presença de múltiplos sinais pode ser um outro fator de risco importante. Então, e aí a dica é o seguinte, olha os braços, se no seu braço, nos 2 braços, já contou 30, é porque você deve ter mais de 100 no corpo. E aí, mais de 100 sinais é um fator de risco que aumenta muito o câncer, a chance de câncer de pele de melanoma. Então, olhou no braço, contou 30. Tem um estudo legal também que eu vi num congresso ano passado, era no rosto. Mas entre mais de 6 sinais no rosto, também provavelmente a pessoa vai ter muitos sinais no corpo. Então, já pode deduzir que tem mais de 100 sinais no corpo, então maior a chance de... Que coisa, doutor. E não, porque é interessante. Muito sim. Interessante. E faz a gente refletir muito, né? Eu fico sempre pensando, assim, como o câncer de pele evolui, né? É uma condição, assim... Como você bem colocou, doutora Manuela, assim, que cresce muito no Brasil, sim, né? Como a gente tem campanhas também que trazem essa educação, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil a campanha do Dezembro Laranja, que é fundamental, né? Trazendo a educação, trazendo o reforço do uso do protetor solar, mas ainda assim a gente entende que precisamos educar cada vez mais, né? Eu acho que isso é um papel das empresas, é um papel do dermatologista, sim, das sociedades. Isso. E é um trabalho quase contínuo, né? Não tem fim mesmo. É um povo próspero, é um povo informado, né? Então, acho que a gente tem que trazer esse tipo de informação. A Sociedade Brasileira de Dermatologia faz um movimento muito interessante, né, com o Dezembro Laranja. A gente não tem só a questão de botar essa informação na mídia, mas a gente tem também as campanhas de exames, de mutirões de exames. Então, a gente tem mutirões durante um dos fins de semana. Geralmente, o primeiro fim de semana de dezembro, existem mutirões nacionais em várias cidades, em que o atendimento é gratuito e que dermatologistas estão ali para tentar fazer um screening da população, tá? Existe um estudo alemão muito interessante que eles orientaram, inclusive, enfermeiros, outros profissionais da saúde, a fazer um screening físico, sem uso do dermatoscópio, que é aquela lente que o dermatologista usa. Então, pensa assim, uma coisa mais simples possível, usando aquele ABCD simples. Eles fizeram numa área da Alemanha, numa região da Alemanha, fizeram por 6 meses aquele... todos os pacientes. Né? O paciente ia tirar a pressão, vem cá, deixa eu ver. E eles fizeram isso naquela região. E existe, depois disso, a partir de 2 anos depois, um impacto na mortalidade do melanoma naquela população. Claro que não vai prevenir, a gente está prevenindo, mas a gente está... Qual que é a grande questão, principalmente quando a gente fala de melanoma? Tempo é vida. Então, quanto mais precoce for esse diagnóstico, menos letal essa lesão é. Então, quando você faz com que o paciente... Porque eu não posso ir na casa das pessoas e ficar examinando elas. Não dá. Não chegamos nessa, não vou fazer isso. Mas a pessoa se autoexaminar,
ela dá essa oportunidade da gente conseguir esse diagnóstico precoce, assim como as consultas de rotina. Então, essas formas de você fazer uma busca ativa dessas lesões vai impactar... a gente teve, né, como eu falei, um aumento no número de casos, existe um aumento no número de casos, isso vai implicar, isso significa muitas coisas, as pessoas estão se expondo mais, a gente vem, as gerações, né, foram indo à praia, foram fazendo coisas ao ar livre, a gente tem, mas eu acho que tem uma coisa de diagnosticar mais lesões, que a gente melhorou muito o processo do diagnóstico do câncer de pele nos últimos 30 anos, como eu te falei, a percepção de lesões mais finas, o desenvolvimento dessa dermatoscopia, que é a forma de examinar a pele com uma lente de aumento e encontrar sinais que a gente não vê no olho nu. Então, a gente foi desenvolvendo formas de melhorar esse diagnóstico. Então, você vê mais lesão, que passaria mesmo, né? desapercebida. Só que a mortalidade diminuiu. E aí, isso tem o diagnóstico precoce e a melhora também dos tratamentos de doenças mais avançadas. Perfeito. A gente teve aí, a partir de 2013, mais ou menos, a imunoterapia avançando demais. Então, assim, melhorou muito como a gente trata lesões que, infelizmente, a gente às vezes pega mais avançada, né? Mas a maioria dos casos, tá? Que fique bem claro que são lesões finas e tratáveis. E curáveis. E o paciente fica bem. Perfeito, perfeito. Isso é o que a gente quer ouvir, né, doutora? Sim. Sempre. Sim. Então, a gente está chegando já no finalzinho. Acho que já falamos, assim, bastante coisa, né? Muitos dados importantes, relevantes, que trazem a importância não só do uso do protetor solar, mas também do próprio autocuidado, né? De como você poder identificar e buscar um dermatologista. E aí, eu sempre gosto de deixar aberto um momento para você falar, né? Para o meu convidado falar sobre a importância do dermatologista nesse momento. Bom, a gente conversou muito sobre como impactar positivamente numa doença que existe uma forma de prevenção, porque tem muitos cânceres que a gente não tem muito como evitar, às vezes tem uma predisposição genética, né, uma hereditariedade, mas a gente está falando de uma grande parcela desses cânceres de pele sendo causados por um fator que a gente tem como prevenir. Então, o meu conselho aqui é você gosta da praia, você se expõe, é o seu estilo de vida, curta, viva, o sol é vida, mas tenha essa responsabilidade com o seu próprio corpo, com a sua própria saúde, né? A gente quer viver bem, quer viver saudável. Então, filtro solar, cuidados com as horas do dia. Aquele dia está quente demais, vou tentar adaptar aquilo para que eu fique bem. Né? Ninguém quer também acordar no outro dia todo vermelho, sem conseguir se mexer, se descamar inteiro. Ninguém quer isso. Então, se proteja, procure o dermatologista, que esse profissional vai ser o que vai conseguir fazer esse diagnóstico precoce e que vai impactar diretamente como que essa doença vai atuar na sua vida, tá? Então, realmente, nesse caso, o dermatologista pode salvar a sua vida, fazendo esse diagnóstico precoce, tratando você de forma efetiva, te curando de uma doença que, infelizmente, se for um caso grave, pode realmente ter um impacto enorme na sua longevidade. Então, que fique aqui a mensagem para você não deixar o seu check-up dermatológico anual de lado, faça isso, lembre-se do que eu falei, o câncer de pele pode ser silencioso, então você vai precisar desse olhar cuidadoso dos dermatologistas. Muito bem. E o câncer de pele pode ser assustador num primeiro momento, mas é simples, como a doutora Manuela falou, de se prevenir, diagnóstico precoce e, o mais importante, o tratamento e a cura. Então, muito obrigada, doutora Manuela Boleira, pela presença. Foi um prazer, obrigada. O prazer foi todo nosso. Tchau, até o próximo. Tchau, pessoal.